Ô, editor, você pode botar a questão aqui? Muito obrigado, editor. Questão de número 4. Vou ler o comando com vocês. Desculpa, vou ler o texto com vocês. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grandes quantidades nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. Então, basicamente, galerinha, ele está falando sobre o fato de que os hidrocarbonetos estão presentes nas frações do petróleo e que se separam essas frações de acordo com a temperatura de ebulição usando a destilação fracionada. Ok, gente? Então, para quem não lembra, gente, como é que funciona a destilação, basicamente você aquece essa mistura, alguns viram vapor mais facilmente, outros viram vapor com mais dificuldade. No caso do petróleo, você tem uma mistura e você, quando aquece, vai ter substâncias que vai passar facilmente para fase gasosa e vão ser obtidas aqui em cima, no que chamamos de fração. Outras que vão demorar mais vão ser obtidas aqui embaixo, na coluna, na torre de fracionamento. Mas o ponto é que o que faz uma molécula ir para uma substância sofrer essa destilação, passar para a fase gasosa, é o tipo de força intermolecular, é o tamanho da cadeia, é o número de ramificações. Então, galerinha, a gente vai analisar aí a destilação, entendendo que ela tem a ver com a temperatura de fusão e ebulição e que isso tem a ver com esses três fatores que acabamos de comentar. Então, vamos para o comando aí. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então, tem 4 frações e a faixa de temperatura de cada uma, a temperatura de ebulição, tá bom, gente? Temperatura em que vira gás. E esse pode formar o GLP, a gasolina, o querosene ou o óleo diesel. E depois ele dá o número de átomos de carbono. C1 a C4, C6 a C12, assim por diante. Muita atenção! Olha o que ele pergunta. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas por quê? Na fração 4, a temperatura, a separação ocorre em temperaturas mais elevadas por quê? Galerinha, ele quer saber porque na fração 4, a temperatura para ebulição é maior. Qual é a resposta para isso, gente? Se eu quero analisar a temperatura de fusão e ebulição, tem que ser um dos 3 fatores. Aí você que é bom de química, que entendeu a aula de hoje, vai dizer assim, olha, eu vou analisar primeiro se mudou o tipo de força molecular. Mas, galera, o texto deixou bem claro que são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são sempre apolares, ou seja, todos aí interagem por dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então, o critério de fato não é esse. O critério não é o tipo de interação, porque todos são hidrocarbonetos e interagem da mesma forma. Daí eu olharia na sequência a influência do tamanho da cadeia. Vamos lá? Na primeira fração tem substâncias com até 4 carbonos, na segunda substâncias de 6 a 12, na terceira de 11 a 16 e na quarta de 14 a 18. Ah, rapaz, entendi agora, prof. Meu filho. As substâncias da fração 4 têm até 18 carbonos. São as frações, é a fração com maior número, com as cadeias de maior tamanho. Então, observe que quando aumenta o tamanho da cadeia, cadeias maiores implicam em temperatura de fusão e ebulição mais alta. Então, poderia responder, galerinha, uma alternativa que dissesse assim, porque na fração 4 tem cadeias maiores. Só tem um problema. Essa alternativa não existe. Eu vou ler com calma com essas alternativas, A. Suas densidades são maiores. B. O número de ramificações é maior. C. Sua solubilidade no petróleo é maior. D. As forças intermoleculares são mais intensas. E E. A cadeia carbônica é mais fácil de ser quebrada. Galera, olha só. Primeiro, ele não colocou aí o tamanho da cadeia. Tem densidade tem nada a ver com temperatura de fusão e ebulição. Tem o número de ramificações, mas assim, ele nem me fala sobre ramificações aqui. E eu já vi que eu desempatei no número de carbonos. Então, não é o número de ramificações que vai ter alguma influência nesse caso. Solubilidade não tem a ver com fusão e ebulição. E aí vamos para as duas estimações mais legais. D. As forças termoleculares são mais intensas. E E. A cadeia carbônica é mais fácil de ser quebrada. Galerinha, eliminei 3 alternativas aí. Já joguei fora essas 3 alternativas. Eu quero que você pense agora se você acha que a fração 4 tem temperatura de fusão, tem temperatura de ebulição mais elevada, porque a força molecular é mais intensa, ou porque a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada? Pensa um pouquinho, galerinha. Olha só, muitos alunos me mandam mensagem assim, professor, não seria a letra E não, porque se for letra E,
a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Por que mais difícil de ser quebrada? Aí você vai dizer, não, porque como a temperatura de ebulição é maior, então quebrar essa ligação é mais difícil. Eu diria que você está com total razão no que está falando, só que você não percebeu uma coisa. Ele não vai quebrar a cadeia para entrar em ebulição. A ideia é separar as partículas, a gente não quebra a cadeia. Quebrar a cadeia é quebrar a ligação de Cal, a covalente. Essa ligação não é para ser quebrada. A ligação que é para ser quebrada é a força termomolecular, mas você não quebra a cadeia quando faz isso. Se eu separar uma molécula de água da outra, eu não quebrei essa molécula. Eu não realizei nenhum processo químico com essa molécula. Eu só separei ela do seu par. Então, quando ele fala quebrar a cadeia, tá errado. Quebrar a cadeia seria um processo químico. Tipo assim, ó, quebrei a molécula da água, agora ela deixou de ser água e virou outra coisa. Aí você tá quebrando uma cadeia. Agora aqui eu não quero quebrar a cadeia, eu quero separar. E aí por isso que eu abri a letra D. As forças termomoleculares são mais intensas. Ô prof, mas não são todas dipólitos de titânio e dipólito reduzido porque hidrocarboneto? Boa pergunta. Galera, entenda que quando eu falo aqui desse tópico daqui, o tópico seria como 2, é o tipo de força intermolecular. Beleza? Mas a intensidade tem a ver com todos esses aspectos aqui. Quando eu entro em empacotamento, tamanho da cadeia, ramificações, ok, galerinha? Tem a ver com a intensidade da força molecular. Lembra que eu falei que o ponto que diz a temperatura de fusão e ebulição é a intensidade da força molecular? Então, quando eu boto cadeias maiores, tem mais região de contato. Se eu boto cadeias maiores, tem maior região de interação. E já que a interação vai tem mais pontos para interagir, as interações serão mais intensas, contribuindo para uma maior temperatura de fusão e de ebulição também.